faltam quantos? Dois? Dois? Não sei bem, também não percebi bem. Ih, ainda bem. Pensava. Sim, mas nós somos participantes. Ah, é? Olá, Vítor Sarmento. Boa tarde. Olá, Anabela. Boa tarde. És Olha bom? o AP. Olá, Pibaga. Como estás tu, És companheiro? Anabela, olá Vitor. Olá. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos também. Tarde. Boa tarde a todos. Olá. Olá. Boa tarde, desde a Axa Galiza. Ainda é carne. Ah, olá. Olá Iria. Oi. Anabela, tu estás bem? Estou. E tu também já sei que estás bem. Estou operacional. Mandei-te uma mensagem Olá, daquela olá nota a que tu deste. todas e a todos. Eu ia pedir a toda a gente que neste momento está a conseguir ativar o seu microfone, que o desligasse e que enquanto não iniciamos, depois haverá um tempo para debate, mas é só porque ficará um tanto ou quanto confuso. Portanto pedia-vos que desligassem os vossos microfones. Estamos só a aguardar mais 2 minutos para darmos início a este encontro. Depois terão oportunidade, quer através do bate-papo, quer através desta mãozinha, que no fundo é uma espécie de dedo no ar que tínhamos na escola, de manifestarem a vossa intenção em participar e certamente vos será concedida essa participação, quer através de perguntas que podem colocar no bate-papo, quer participando mesmo, lá está. Nós julgávamos inclusivamente que os participantes não conseguiriam ligar os seus micros, mas pelos vistos essa funcionalidade ficou ativa nesta modalidade e portanto peço desculpa e pronto, e no meio desta conversa, entretanto creio que passaram 2 minutos mesmo e portanto vamos começar. Olá a todas e a todos e muito obrigada pela vossa presença neste encontro sobre o canto de intervenção e o seu papel na luta pela liberdade e pela democracia. Esta é uma iniciativa conjunta organizada pela Biblioteca de Alcântara e pela Associação José Afonso, Núcleo de Lisboa, promovida pela Rede de Bibliotecas de Lisboa e que surge no âmbito dos 50 anos do álbum Cantigas do Maio, onde está a grândola Vila Morena, senha da Revolução e símbolo da luta, da resistência, da esperança, ainda hoje e não só em Portugal. Gostávamos que este fosse um momento de partilha de memórias, de enquadramento histórico do que foi esse movimento de canto e luta antes e depois do 25 de Abril, e que deixasse a todos quantos participam e a todos quantos depois possam visualizar através do Facebook e do canal de YouTube das BLX e da Associação José Afonso, uma semente de esperança e de inquietação, como diria o José Mário Branco, que seja mobilizadora para as muitas lutas que é ainda preciso travar em prol de um mundo mais justo, mais fraterno, mais igualitário e mais sustentável. E antes de passar a palavra aos moderadores desta sessão, queria agradecer à Junta de Freguesia de Alcântara o apoio na realização desta iniciativa, disponibilizando a plataforma onde nós estamos reunidos hoje, ao José Rodrigues, da Associação José Afonso, Núcleo de Lisboa, a sua colaboração imprescindível e sempre amiga,
à equipa da Biblioteca de Alcântara, que com empenho e profissionalismo torna possível esta construção de uma biblioteca sem muros nem ameias, a todos os convidados, músicos, cantores, jornalistas, que viveram este momento ou que de algum modo continuam a questionar, a interpelar e a inquietar. E passaria a palavra ao Hugo Castro e ao Ricardo Andrade, ambos investigadores do Instituto de Etnomusicologia da Universidade Nova de Lisboa, com vários trabalhos publicados sobre o canto de intervenção, canção de protesto, e a quem agradeço muito a disponibilidade em estarem aqui hoje conosco. Muito obrigada e boa sessão a todos. Então, muito boa tarde a todos. O meu nome é Hugo Castro e, tal como a Ana fez questão de frisar, eu e o Ricardo Andrade estaremos a moderar esta sessão. Em primeiro lugar, queríamos os dois agradecer desde já o convite e a organização desta sessão por parte da Biblioteca de Alcântara, agradecendo também à Associação José Afonso e em particular ao Zé Rodrigues pelo convite que nos fez para então termos este papel enquanto moderadores desta sessão. Não sei se a Ana já referiu que a sessão está prevista, portanto, ter uma duração de aproximadamente 1h30, portanto, até aproximadamente às 8 da noite. E esta é uma sessão que é a primeira de um conjunto de 2 sessões organizadas pela Biblioteca de Alcântara e que tem como mote A Cantiga é uma Arma. A segunda destas sessões terá lugar a 28 de maio, será dedicada sobretudo à publicação do álbum Cantigas do Maio, de José Afonso, e da canção Grândola Vila Morena, sendo que esta primeira sessão, intitulada de O Canto de Intervenção e o seu papel na luta pela liberdade e pela democracia, tem como principal intuito debater e conversarmos sobre o papel que as canções que foram protagonizadas por um conjunto de músicos que exerceram a sua atividade musical, sobretudo ao longo das décadas de 60 e 70, mas debater o papel que estas canções tiveram tanto enquanto ferramenta de expressão política e de protesto contra a ditadura, assim como durante o período revolucionário e o período de transição democrática que foi disputado pelo 25 de abril de 1974. Esta sessão conta com a participação de alguns dos músicos que viveram este movimento da canção em Portugal, assim como de alguns investigadores e jornalistas que se têm dedicado ao estudo e à divulgação da música de intervenção e dos seus protagonistas. Eu vou passar então, desde já, para a apresentação dos convidados que teremos aqui nesta sessão, começando desde logo pela Isabel Santos, a Ana Santos e Silva e o Nuno Gomes dos Santos, que juntamente com o Luís Pedro Faro formaram o Introito, um conjunto musical que foi formado em finais da década de 60, que contou com algumas participações no programa televisivo Zip Zip, sobre o qual iremos certamente falar nesta sessão. Programa este através do qual ganharam alguma notoriedade e começaram a publicar vários discos, sendo que em 1970 e em 1971 participariam também no Festival da Canção, tendo mantido a sua atividade musical e a publicação de alguns discos após o 25 de Abril e até sensivelmente 1977. Outro dos convidados, que eu não sei se já está presente ou não, mas é o Francisco Naia, músico que inicia a sua atividade musical ainda em finais da década de 50, sendo que é a partir do final da década de 60 que grava um conjunto de EPs, sendo que é também em 1969 que participa no programa televisivo Zip Zip e vai atuando nesse período em vários recitais ao lado de diversos músicos e poetas, desde José Afonso, Adriano Correia de Oliveira, o Zé Jorge Letria, Francisco Fanhais, António Pedro Braga, Vieira da Silva, entre outros, tendo mantido a sua atividade musical até hoje. Outro dos convidados com que esperamos contar
é o Eduardo Raposo, que é um investigador com várias apresentações e publicações sobre temáticas relacionadas, entre outras, com a música de intervenção e o canto alentejano, destacando-se aqui a sua publicação de alguns livros, entre os quais o livro Canto de Intervenção, 1960-1974, um livro que é resultante da sua dissertação de mestrado, assim como o livro Cantores de Abril, que é uma publicação que conta com um conjunto de entrevistas precisamente aos protagonistas da canção de intervenção em Portugal. Outro dos convidados é o João Carlos Calisto, que é também investigador na área de música, é autor de vários programas para rádio e televisão, assim como autor de várias publicações sobre o universo da música popular portuguesa. Destaco neste aspecto o livro Canta, Amigo Canta, Nova Canção Portuguesa, 1960-1974, que é precisamente um livro que é focado no percurso e na obra discográfica dos cantores e dos grupos da canção de protesto, mas também do folk e da nova canção ligeira ao longo do período, sobretudo ditatorial, até ao 25 de Abril. Outro convidado é o Pedro Tadeu, que é jornalista e autor também de vários artigos e de reportagens sobre música, sendo que é atualmente responsável pelo programa de rádio Panfletos, programa este transmitido na Antena 1, que é uma recriação de um programa de rádio do Rubem Carvalho, mas através do qual ele vai divulgando, no fundo, histórias de canções e do vasto repertório, tanto da canção portuguesa como tanto da canção de protesto portuguesa, aliás, como da canção de protesto um pouco de todo o mundo. E posto esta apresentação, eu iniciaria aqui a nossa conversa, dirigindo-me sobretudo para já, portanto, aos músicos presentes. Não sei se o Francisco Naia já está presente ou não, mas aos músicos do grupo Introito, perguntando desde já como é que, quando é que eles começam a ter consciência da existência de um universo, isto é, de um domínio musical que tem, sobretudo como função, a denúncia e a crítica da situação política vigente ao longo do período ditatorial. Não sei quem é que vai tomar a iniciativa de responder. Não posso ser eu? Vocês duas eram bem. Pronto. Bem. Mas, na verdade, bem, eu, antes de mais, queria dizer que eu aceitei participar, embora realmente com a consciência de que os protagonistas, os verdadeiros protagonistas desse movimento que foi lindíssimo do canto de intervenção, não estariam aqui presentes, e eu só queria participar no sentido de dar o testemunho de como uma modestíssima participação, que partia logo do princípio do facto de eu não ser música, eu não tinha de facto preparação musical, e depois também não sou compositora, queria aliar as duas coisas, porque na verdade, quer dizer, o Zeca e o Adriano, que lideraram todo este movimento no seio daquele movimento académico em que nós nos integramos a partir de 66, 67, na verdade poderiam não ter grande preparação musical, mas tinham de facto uma genialidade que fez deles realmente os intérpretes da história de um país. Pura e simplesmente, eles foram realmente a voz do Portugal dos anos 60, 70, 80, e são ainda as vozes do 25 de Abril. Porque porque realmente assistimos a esse percurso por exemplo, eu falo por mim, a minha intervenção foi no sentido de aproveitar a conhecer as pessoas mais lindas que conheci
ao longo da minha vida, a verdade é essa, e um ambiente que me marcou até hoje, porque na década de 60 nós interessávamos imenso por tudo o que se passava, quer no país, com a guerra colonial concretamente, quer internacionalmente, e portanto, na verdade, todo o movimento académico acaba por estar muito mobilizado em relação às grandes causas nacionais e internacionais. Nós estávamos no Orfeão Académico de Lisboa, que pertencia que estava integrado na RIA Interassociações. Era muito complicado o movimento associativo vingar em Portugal, não era possível, o Orfeão Académico de Lisboa nunca foi oficializado, e nessa altura, em 65, 66, era maestro o professor Vasco Bredrode, e ele lembrou-se de formar um grupo mais pequeno, que pudesse dedicar-se a espirituais negros. Fazia todo o sentido, porque estávamos na década das lutas pelos direitos civis dos afro-americanos. E, na verdade, foi nesse sentido, no sentido de internacionalizar, de facto, mais essa intervenção do coro do Orfeão Académico, e também tornar mais móvel, porque era mais fácil deslocar-se um grupo mais pequeno do que um grupo muito grande. Começámos a participar em imensas atividades e, entretanto, fomos tendo convites, exatamente do Zeca e do Adriano, e depois de toda a gente que andava a cantar nas associações de estudantes ou nas pró-associações de estudantes, não é? E pronto, e entretanto entramos naturalmente nesse movimento. Naquela altura pensávamos nós que tínhamos a certeza que em pouco tempo as coisas se iriam resolver, tínhamos imensa esperança que daí a uns anos, poucos anos, estas situações iriam de facto resolver-se. Infelizmente, 50 anos depois, nós vemos que as lutas dos afro-americanos continuam a fazer todo o sentido, não é? Quer dizer, não me passava pela cabeça que 50 e tal anos depois existissem estes problemas que nos têm afligido a todos, não é? Desde o George Floyd até aos últimos casos que temos sabido. Mas pronto, este era o ambiente internacional, o ambiente nacional era o de mobilizar, no fundo, as pessoas para encontros, conversas, ações culturais. Era sempre assim que era entendido, no sentido de as pessoas criarem uma certeza em relação a mudanças que haviam de vir. E eu, desculpem, se calhar estou a ocupar imenso tempo, mas acho que seria de sublinhar uma coisa que acho que é de uma importância enorme, que é o espírito, na altura, quando o título deste encontro é A Cantiga é uma Arma, na verdade, o espírito era o mais pacifista que se possa imaginar. Na verdade, a cantiga, as palavras eram praticamente a arma. Vivia-se, de facto, um ambiente de grande fraternidade, de acreditar que a força da palavra, a força das ideias, a força das convicções daquilo que eram as mudanças absolutamente
necessárias e óbvias, havia de conseguir transformar as coisas. Nada de ódios, nem de raivas, nem de nada do que é feio existia neste movimento, nestas pessoas, e portanto, no fundo, o meu testemunho passa muito por aí, por essa mentalidade que se tornou uma forma de vida, uma forma de estar na vida de uma parte das pessoas que passou por esse movimento. Já acabei. Muito obrigado. Eu não sei se o Nuno Gomes Santos quer acrescentar alguma coisa. Já agora aproveito para informar que temos aqui a informação, aliás, que o Francisco Naia vai entrar com algum atraso na reunião, penso que ainda não está presente, mas portanto dirijo agora a mesma questão para o Nuno Gomes Santos, se ele quiser falar. Quero. Que era eu. Todos. Também pode falar se quiser. Não sei, vê lá. Não, vai lá que assim eu tenho mais Antes ou depois de mim? Vou depois. Depois? Ok. Então pronto, na sequência do que a minha irmã estava a dizer, muito obrigada por fazerem com que eu tenha aqui algumas recordações dessa fase maravilhosa da nossa vida. Como ela estava a dizer, realmente foi fulcral para o nosso desenvolvimento inclusive. Nessa altura, estou a falar, portanto, 68, 69, 70, 71, essa mentalidade de ir para os encontros, aos convívios musicais, foi realmente uma experiência maravilhosa. Íamos, principalmente aos fins de semana, a várias cidades, umas mais pequenas, outras maiores. A organização normalmente pertencia às coletividades de cultura e recreio, e encontrávamos realmente uma quantidade de gente ansiosa por nos ouvir, por estar connosco, por cantar connosco, por partilhar as nossas experiências, e é realmente uma experiência para nós também absolutamente maravilhosa. É claro, nós estávamos livres de alguns dissabores pelo caminho, não é? Uma vez na Vidigueira, por volta de 68 ou assim, simplesmente estava um conjunto enorme de polícias à porta e não podemos cantar. Veio lá o senhor polícia gordo dizer não, vá toda a gente para casa, não há concerto hoje. Vá tudo para Lisboa. É claro que, e tínhamos ido um grupo grande, normalmente era um grupo bastante alargado, íamos o Zeca, o Adriano, o Samuel, o Zé Jorge Letria, nós os quatro, não é? Muitas vezes acompanhávamos pessoas da poesia, como o Mário Viegas, o José Carlos de Vasconcelos, portanto, para fazer realmente um convívio, aliás, como dizia o Zeca, uma sessão cultural, ele chamava uma sessão cultural, e era, efetivamente. E realmente, pronto, lá foi toda a gente para casa, com um ar um bocadinho pendurado, mas a maior parte das vezes realmente os convívios decorriam e eram absolutamente uma maravilha. Houve outro incidente que mostra bem o quanto o ambiente de polícia e de PIDE ainda estava muito instalado em Portugal, não é? Por exemplo, em Setúbal, o que ocorreu foi que o meu marido, quer dizer, nessa altura era namorado, não é? Mas o meu marido encarregava-se da logística das deslocações, ajudava, conduzia o carro onde nós íamos, mas depois ficava por ali, não é? Ficava por ali a assistir. Num dos convívios, o que é que aconteceu? Enquanto nós cantávamos, eu estava na plateia, e nós, entretanto, pronto, quando acabava
o concerto ele ia ter connosco, e a certa altura um dos organizadores foi ter com ele, quem é você? Como é que se chama? Com ar um tanto aflito. Eu sou o marido, eu sou o namorado da Ana do Introito. Que alívio que você me deu, entretanto, sempre julgámos que fosse da PIDE. Bom, o Fernando ficou realmente assim um bocadinho preocupado, mas pronto, de qualquer maneira, aquele convívio tinha corrido maravilhosamente e normalmente corria, e foi realmente uma experiência extraordinária, porque as pessoas acorriam entusiasticamente, cantavam connosco, cantávamos todas aquelas canções juntos, uns dos outros, todos cantávamos tudo uns dos outros, e vivíamos realmente intensamente aquele projeto. Não dá para esquecer nunca mais. Foi maravilhoso, e eu estou convencida que para nós e também para toda a gente que nos ouviu naquela altura. Passo, Nuno. Muito obrigado. O Nuno Gomes Santos, Ok. quer dizer alguma coisa? Quero. Eu não tenho a certeza que se foi na Vidigueira, se foi em Viana do Alentejo, mas para o caso tanto faz. O que eu tenho a certeza é que foste muito meiguinha. Eu? Não era um polícia que lá estava à porta. Apareceu um polícia e depois apareceram os outros todos com espingardas, com metralhadoras, a apontar para nós e a dizer: rua, vão-se embora daqui, que aqui não há festa para ninguém. Esse foi um dos sustos. Foi a primeira vez que o introito, que era... Não queria dramatizar, não é? Diz? Não estava a querer dramatizar. Não é dramatizar, é um bocado para as pessoas que não viveram essa época perceberem que aquilo não era assim. Olha, desculpem, tenho que ir para casa porque não estamos autorizados a deixá-los cantar. Não, aquilo era a sério. Aquilo era, quer dizer, a Isabel ainda há bocadinho falou de sermos o mais pacifistas possível. Nós éramos, mas eles estavam com armas na mão contra nós. Isso é verdade, não é? Eu acho que o resto, acho que a Isabel e a Ana disseram o essencial. Queria só lembrar uma coisa: o introito começou por cantar espirituais negros, foi por isso que se juntou. Não nos chamávamos nada introito, chamávamos Ana, Isabel, Nuno e Pedro, que eram os nossos nomes. Vai daqui um abraço para o Luís Pedro Faro, o maestro Luís Pedro Faro, é bom dizer. De qualquer modo, falta referir aqui uma coisa. Nós, por causa de sermos o grupo de espirituais negros, o tal grupo sem nome, era o grupo de espirituais negros do Orfeão Académico de Lisboa. Íamos sendo convidados para várias coisas, mas começou a ser muito mais assíduo à nossa presença em pró-associações de estudantes, claro, mas em coletividades, muitas coletividades, e demos a volta ao país várias vezes, em vários períodos, mas de qualquer modo é bom dizer aqui que se calhar nada disto teria acontecido se não tivéssemos ido ao Zip Zip. Nada disto, ou seja, não com esta amplitude, porque, e aí há que referir um nome fundamental que incentivou e popularizou, ou deu aso a que se popularizasse, o nome de muitos cantores de intervenção, ou grupos, como era o nosso caso, que é o Zé Nuno Martins. O Zé Nuno Martins era nosso colega na faculdade, mas era um dos tipos do ZIP, com o Castro Cruz, o Fiel Gouveia e o Raul Solnado. O Zé Nuno Martins é o grande responsável por pesquisar dentro do meio universitário, fundamentalmente, quem é que andava para aí a cantar.
quem é que andava para aí a cantar e a protestar cantando. E foi o Zé Nuno que nos levou ao Zip Zip, onde fomos depois mais 3 vezes, é assim, um recorde, mas depois tínhamos que arranjar um nome. Das primeiras vezes, da primeira vez, pelo menos, fomos Ana, Isabel, Nuno e Pedro. Depois arranjámos um nome que Não foi fácil. já não sei muito bem porque é que era esse nome, mas pelo menos era cantável e soava bem ao ouvido. Agora, pronto, o que nos diz respeito à nossa participação nisso, que foi, não sou tão humilde como foi a Isabel, porque quando as coisas começavam a apertar, nós já íamos aos sítios e tínhamos já consciência de que era importante aquilo que estávamos a fazer. Era muito importante, muito bonito, como foi referido, mas de facto era mais um ramo da resistência. Quando partimos para as cantigas não tínhamos essa consciência, porque éramos membros do Orfeão Académico de Lisboa, cantávamos magnificamente dirigidos pelo mestre Vasco Pedro, cantávamos coisas de arrepiar, magníficas. Forma-se o grupo de espirituais negros e então vamos subindo de graus e vamos quanto mais convites nós também íamos crescendo mais, conhecendo mais gente. Lembro-me que na sequência desse episódio de Maria Higueira, obviamente não Alentejo tanto faz, mas da PIDE, foi a primeira vez que nós jantámos com o Zeca Afonso, porque o introito ainda não tinha chegado assim à fase de estar no pódio, e então nós estávamos muito bem, tínhamos que jantar, né? Parámos para jantar, e foi o Vitorino que veio ter connosco e disse: venham para a nossa mesa, que é isso? E foi a primeira vez que começámos a conviver, e o convívio foi de tal ordem, só como parênteses, o Zeca Afonso, quando escolheu A Morte Saiu à Rua para levar ao Festival do Rio de Janeiro, foi na minha casa, que é a casa que eu compartilhava com a Isabel, depois de um jantar connosco, mostrou-nos 2 cantigas, uma delas era A Morte Saiu à Rua, o que tem muita... Eu estou a referir isto exatamente por causa do nome da Biblioteca de Alcântara, porque de facto o homenageado na cantiga é que deu nome a esta Biblioteca de Alcântara. E eu e a Isabel temos um bocado este orgulho de, entre as duas, termos escolhido a canção que o Zeca Afonso levou ao Festival do Rio de Janeiro, onde foi muito maltratado, aliás, mas isso são outros 500. Ok, por enquanto. É tudo. Além de que, só para acrescentar, o próprio Luís Pedro Faro acabou por acompanhar o José Afonso à França. Inclusive na ocasião em que ele acabou por conhecer pessoalmente o José Mário Branco. Tanto o José Afonso como o próprio Luís Pedro Faro entrou em contacto pessoal com ele pela primeira vez nessa ocasião. Isso é setembro de 70, se não estou em erro, setembro ou outubro, mais ou menos naquela altura da famosa sessão no Mutualité, que correu um bocado mal. Antes de mais, quero agradecer, na sequência dos agradecimentos que o Hugo já fez à Biblioteca de Alcântara e ao José Rodrigues, da Associação José Afonso, pelo convite. De facto, a questão seguinte que nós tínhamos definido vem na sequência de um dos assuntos que o Nuno Gomes dos Santos mencionou, que é a questão da participação no Zip Zip e da própria importância do Zip Zip neste período, enquanto plataforma importante, exposição mediática de muitos músicos, enfim, cantores, ligados a este universo, não é?
E nesse sentido, tendo em conta que tanto o Grupo Introito como o próprio Francisco Naia, que eu não sei se já está presente, ou se o Eduardo e o João Calixto já estão presentes, mas tendo em conta que tanto o Grupo como o Introito como o Francisco estiveram presentes, gostaria de primeiro pedir ao Eduardo Raposo e ao João e ao Pedro Tadeu para falarem um pouco daquilo que foi a importância cultural deste programa neste período, portanto, 1969, final da década de 60, já com Marcelo Caetano no poder, e que enquadrassem, de certa forma, o programa nesse momento histórico, social e político. E depois iria pedir aos membros integrantes do Grupo Introito e ao Francisco Naia que falassem, que aprofundassem um pouco sobre aquilo que foi a participação nesse programa. Portanto, não sei se o Eduardo Raposo... Está presente. Está presente. Temos o Pedro Tadeu, pelo menos estou a vê-lo. Não. A gente não está a ver. Quem fala então? É como preferirem. O Eduardo, eu quando foi do Zip Zip, tinha autorização para ver o Zip Zip do meu pai, tinha pai uns 5 anos, portanto, podia ver, era das poucas vezes que podia deitar-me depois das 9 da noite, mas tirando isso, posso contar coisas que sei, mas eles têm vivência pessoal, portanto é mais interessante ser eles a ouvir, não é? Eduardo. Boa tarde, eu peço desculpa ter chegado um pouco atrasado, tive aqui um problema com a internet, portanto queria saudar esta iniciativa, que acho que é muito interessante, agradecer o convite e saudar a iniciativa da Biblioteca de Alcântara, Ana Gomes, portanto os colegas da FCSH, que eu também sou da FCSH, um bocadinho mais velho, mas também sou da FCSH. Referi talvez aqui a alguns aspectos que estava à espera de encontrar aqui o Luís Cília, portanto, que é uma figura fundamental da música portuguesa e que foi neste período, portanto, com o Zeca, com o Adriano e com o Manuel Alegre, que também estava à espera de poder dar aqui, portanto, a sua participação. Serão certamente os precursores deste movimento. Eu, se me permitem, e corrijam-me se eu estiver errado, porque eu não vivi, portanto, o conhecimento que tenho, portanto, é como investigador e com os contactos que fiz, tanto a nível da história oral, tanto como na investigação que fiz na Torre do Tombo, nos arquivos de vida, etc. Eu sugeriria aqui três períodos. Portanto, o primeiro período, tendo em conta o tema, o canto de intervenção e o seu papel na luta pela liberdade e pela democracia, sugeria aqui, portanto, o primeiro período, logo na crise académica de 62, portanto, com estas 4 figuras fundamentais, portanto, o Luís Cília no exílio, que tem um papel extremamente importante sobre a questão, portanto, a questão da guerra colonial, num contexto diferente que tínhamos cá, não é? Portanto, tinha uma possibilidade de denúncia da guerra colonial e faz um trabalho excepcional, portanto, de denúncia, portanto, fazendo recitais por toda a Europa. Depois, num segundo período, quando este movimento se vai alargar, portanto, a outras figuras, o Manuel Freire, portanto, o Zé Jorge Letri, o Fanhais, o Barata Moura, o Francisco Naia, portanto, e outros, e vai chegar um pouco, portanto, às coletividades de cultura e recreio, e depois, claro, portanto, após os IPSI, portanto, que é fundamental, portanto, que a partir daí, de facto, não, este movimento tem um papel social e político extremamente importante depois na queda da ditadura, e aliás isso vai ser reconhecido em pleno marcelismo, e portanto os amigos que estavam a falar viveram isso, né? E estavam a contar, portanto, situações em que a PIDE vai, portanto, atua, portanto, e proíbe discos,
não permite a realização de espetáculos, portanto há um conjunto de histórias muito interessantes, mas depois poderia deixar isso, se for interessante falar, portanto, para não estar agora a falar já há muito tempo nisso, depois se tiver a oportunidade de falar mais um pouco, poderei também falar um pouco nisso, mas para já era só o que eu gostaria de dizer. O João Carlos Calixto não está presente, pois não? Não se encontra aqui. Mas eu podia acrescentar uma coisa sobre a questão dos zip-zip. Agora aproveitava aqui este buraquinho. O zip-zip é importante não só por ser, pelo impacto televisivo que teve, mas também pela própria estrutura que acabou por criar. Eles criam uma editora logo a seguir, com uma publicação de série, por exemplo, hoje o panfleto que eu fiz hoje lá na Antena 1, lá no meu programa, era sobre o primeiro disco que foi publicado a seguir ao 25 de Abril. É a etiqueta Zip-Zip. E é o Portugal ressuscitado. Portanto, foi uma forma dentro digamos, da legalidade de conseguir fazer passar alguma coisa com dificuldades, com negociações com a censura complicadas, provavelmente a perderem dinheiro muitas vezes, mas tem uma relevância. Na discoteca que tenho dessa altura, há muita coisa importante do Zip-Zip e, sobretudo, de grupos e artistas que hoje têm tendência a ficar esquecidos, mas que na altura foram extremamente relevantes. Além destes que o Eduardo acabou de referir, que foram, digamos, de facto, os líderes deste processo, há depois todo um conjunto de cantores de segunda linha, com, eventualmente, opções estéticas discutíveis hoje em dia, sobretudo vistas à distância, mas que foram na altura de extrema relevância e que ajudaram a criar. Há aqui um fenómeno que é muito importante, que é este canto de intervenção era bem recebido. As pessoas queriam aquilo. As pessoas estavam ávidas daquele tipo de mensagem. E isso tem a ver não só com as condições políticas específicas de Portugal, vida em ditadura, guerra colonial, mas também com uma mudança que estava a acontecer no mundo e que eu acho que, apesar de ser uma generalidade aquilo que vou dizer, mas é importante referir e contextualizar. Digamos, há uma revolução musical que tem a ver com mudanças na folk, na rock, que tem a ver com mudanças políticas também, todas elas associadas, aliás, a questões de guerra fora dos territórios, a América no Vietnã, a França na Indochina na Indochina e na Argélia, a Portugal com a guerra em África. Tudo isso cria movimentos de protesto musicais. Todos esses países têm movimentos de protesto musicais anti-guerra, antirracismo também, como já foi referido, muitos suportados, quase todos em cantores agarrados à sua viola, seja na versão folk, seja na versão da canção francesa, ou seja, um instrumento transportável que se pudesse rapidamente fazer um espetáculo em qualquer sítio, sem quase condições nenhumas, com uma capacidade comunicativa imediata e de encantamento das pessoas e, sobretudo, que eu acho que é uma das grandes diferenças, com uma preocupação literária na construção das letras que arrasa completamente, digamos, quem escrevia letras nas gerações anteriores, tirando o caso americano, que aí é um bocadinho mais complicado dizer isto assim. Mas em Portugal é totalmente relevante o problema da construção da letra. E outra coisa que eu acho também muito importante, que é ligar esta canção de protesto o mais possível, por um lado, às correntes musicais que vinham de fora. Há uma certa adoção do gospel, como foi dito agora, da folk, do rock, mas também procurar as raízes portuguesas. Por exemplo, aquilo que o Eduardo estava a falar da primeira fase do canto de intervenção tem a ligação direta a Coimbra, Fado de Coimbra. Há uma certa relação também do José Mário Branco com o Fernando Lopes Graça e a procura das cantigas tradicionais portuguesas e de tentar ligar a um movimento de afirmação de uma entidade portuguesa que fosse alternativa ao fascismo, que o povo não era aquele povo folclórico do Pedro Mourão, como é que ele se chamava? O Pedro tinha o programa... Homem de Mel. O Pedro Homem de Mel, a tentar criar, digamos, uma identidade mas ligada à realidade popular. E, portanto, tudo isto criou um ambiente em que a recepção era, por um lado, uma revelação perante a novidade, uma revelação pelo desassombro que estas pessoas tinham, e aí o país queria isto, não é? Nitidamente, quer dizer, não há qualquer dúvida em relação a isso, de tal maneira que o regime se vê obrigado a ceder em coisas como o Zip-Zip, portanto, dar ali um espaço para que, de alguma forma, a panela de pressão pudesse
libertar algum vapor para aliviar a própria pressão sobre o regime. Não quer dizer que isto depois fosse digamos, um conjunto de unanimidades, que não houvesse depois entre estas pessoas rivalidades, divergências, opiniões políticas diferentes, tudo isto. Agora, aquilo que na primeira intervenção a Isabel fez, todas as pessoas que conhecem dessa geração, da vossa geração, portanto, eu nasci em 1963, já vocês andavam para aí a cantar, não é? Aquilo que me encanta, claro que muita gente, houve uma fase nos anos 80 e 90 que havia um certo desencanto, isto falhou, as coisas não correram como nós queríamos, isto afinal não é tão bom, como o país não ficou como devia, e isso se calhar ainda hoje se reflete. Mas aquilo que eu acho que todos vocês devem mesmo ter orgulho naquilo que fizeram nesse tempo, devem mesmo, foi absolutamente excepcional, foi absolutamente decisivo para o futuro do país, e acho que cada um de vocês individualmente tenha participado mais ou menos, o facto de se terem envolvido nesse processo, digamos, de tentar afirmarem-se artisticamente, mas de uma forma consequente, que pudesse de alguma forma ter uma ação sobre a sociedade que levasse para um lado mais positivo da vida, isso é uma coisa que vocês podem guardar para sempre, que só, digamos, muito poucas gerações conseguiram tanto sucesso como a vossa. Se me permitem, se calhar falavam mais um pouco em gerações, não é bem gerações, na altura em que chegam à música, em que vão marcar a música, daí ter falado na primeira, portanto, os precursores, o Zeca, o Adriano, o Luís Chile e a poesia do Manuel Alegre, que é fundamental, não é? E depois, portanto, vão chegando depois em meados dos anos 60, depois alguns dos amigos que estão aqui chegam um pouco mais tarde, claro que não são de outra geração, que não terão uma grande diferença de idades, mas vão marcar em períodos diferentes a música, portanto, e eu aqui sou muito direto, portanto, ao canto de intervenção e aos outros, portanto, não há volta a dar, ao canto de intervenção, portanto, e depois a questão dos períodos, há a importância da poesia, da grande poesia, que segundo o Manuel Alegre, o José Nisa, falam do encontro da música e da poesia, que é uma revolução estética, portanto, nos anos 60, no início dos anos 60 é uma revolução estética que eles começam, e depois tem estes continuadores todos, e depois em 71 será a renovação musical, em que o José Mário Branco tem um papel fundamental, portanto, como responsável do Cantigas de Maio, do seu disco, do primeiro disco de Sérgio Coutinho, portanto, digamos, há aqui vários períodos que vão marcar, mas portanto, não apenas pela importância da poesia, pela importância da música, mas também, portanto, pela postura cívica, portanto, e pela coragem, portanto, de dizerem e estarem, portanto, quando é necessário estar, portanto, todos esses aspectos marcam este movimento e caracterizam este movimento que é diferente, que é oposto ao nacional-cancionismo e diferente de outras coisas, portanto, outras pessoas que, com toda a qualidade, certamente andavam a ir fazer pela vida, mas, portanto, não corriam o risco de ser presas, e muitos de vós, portanto, que foram zip-zip, que, no caso do Fanhas, só tinha um tema para cantar e depois não deixava cantar tema nenhum, etc. O Zeca não podia ir o zip-zip, portanto, digamos, todas estas, para além da qualidade, portanto, e terem renovado a música portuguesa, há este aspecto que também é fundamental, portanto, que é como tiveram a coragem de dizer não, portanto, e isso também acho que é outro aspecto que acho que é marcante e decisivo. Então, só se calhar, na sequência daquilo que o Eduardo acabou de dizer, formulo uma nova questão para o Nuno, para a Ana e para a Isabel, e depois, obviamente, se o Eduardo e o Pedro também quiserem comentar, serão bem-vindos. E que tem precisamente a ver com a música produzida, enfim, por uma série de cantores, autores portugueses em contexto de exílio. Já se falou no caso do Luís Chile, enfim, começou a gravar lá fora, em França, antes dos outros que emigraram. O José Mário Branco já lá estava em 63, o primeiro disco do Luís Chile, o Portugal-Angola, 1964, publicado pela Xande e o Monde. E depois, sim, mais tarde, os discos do José Mário Branco, os discos do Tino Flores. Portanto, a minha pergunta vai no sentido de tentar perceber
como é que vocês recebiam estes repertórios configurados num contexto bastante diferente, não é? De caráter até bastante mais explícito, no caso, então, desse primeiro LP do Luís Cília, comparativamente ao repertório que era gravado e publicado cá. E depois, obviamente, e aliás o Nuno Gomes dos Santos, não estou em erro, tem alguns textos na altura no Diário de Lisboa sobre esse famoso momento em 1961 de publicação de alguns discos que foram fundamentais, 3 deles gravados no mesmo estúdio, nos estúdios do Château d'Hérouville, nos arredores de Paris. Portanto, estou a falar de Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades, LP, Cantigas de Maio, LP, e o Romance de um Dia na Estrada, que inclui algumas canções que mais tarde seriam publicadas dos Sobreviventes, do Sérgio Godinho. E que, de certa forma, em termos de arranjo e de configuração sonora, tem já uma certa proximidade com uma certa forma de pensar a produção musical, que é inspirada por uma certa modernidade pop até. Enfim, o José Mário Branco mencionava muito a influência do George Martin, produtor dos Beatles, e onde se pensa já, ao meu ver, ele chamava-lhes encenações sonoras, não é? Pensava-se muito o contexto de gravação enquanto prática musical específica, ou seja, que já não era apenas a captação de um grupo ou de um conjunto de músicos a tocar, era uma circunstância muito específica, muito própria de configuração de sonoridades musicais novas na altura. Portanto, para a Ana, para a Isabel, para o Nuno, como é que vocês receberam e o que é que vocês pensaram acerca destes vários trabalhos que começaram a vir de lá, não é? Bom, Olha, posso ser, por exemplo, é assim, na verdade, a atenção que dávamos àquilo que vinha dos cantores no exílio era imensa. Rapidamente as cantigas se tornavam da comunidade. Pronto, eram logo adotadas e cantadas. Pronto. Como, aliás, era hábito na altura, quer dizer, todos cantávamos as cantigas uns dos outros, e sobretudo, pronto, sabíamos que os que estavam lá fora tinham como alvo, de facto, atingir o país e as situações que se estavam a viver cá dentro. Isso acontecia, e aconteceu como já foi dito, com Cília, com os discos do Sérgio e do Zé Mário, a que dávamos toda a atenção, de facto. Mas também é verdade que íamos a correr a comprar o Béo Ferré, ou João Baez, ou comprar os discos da música popular brasileira. Não podemos esquecer que estávamos a viver um momento de uma produtividade enorme daquele movimento extraordinário que foi a música popular brasileira. E também, sei lá, quer dizer, falta sempre falar de alguém, e íamos a correr a comprar o Jacques Brel, tentar comprar o Jacques Brel. Na verdade, havia de facto uma tendência para o internacionalismo e perceber que havia todo um movimento, um contexto em que nos integrávamos e que era seguido lá fora e que era atentamente apoiado também lá fora por outros companheiros que faziam cá chegar os seus recados. Na verdade, há bocadinho falou-se agora
é a vantagem de podermos estar em casa e ir à procura de alguns documentos. Falou-se de etiqueta Zip Zip. Eu fui buscar um disco do Zé Barata Moura, que é a etiqueta Zip Zip. Falou-se relativamente, pronto, isto é as cantigas do meio, relativamente à força da palavra, foi muito bem citado o Manel Alegre e realmente outros que animavam as sessões culturais com poemas. Por exemplo, estou-me a lembrar Ana já falou do Mário Viegas, que nos acompanhava, que acompanhava constantemente estas sessões. Estou-me a lembrar que foi um acontecimento, a publicação de um disco maravilhoso que foi do Daniel Filipe, que foi A Invenção do Amor, que foi realmente, assim, explosiva. E depois há sempre tanta gente quem falar, mas queria só lembrar-me de uma coisa, que para mim são os tais detalhes que são marcantes. Por exemplo, o Carlos Paredes. O Carlos Paredes acompanhava aquelas pessoas que estavam a dizer poesia. Ele não ia fazer os seus solos, às vezes fazia, mas a muitas participações ele acompanhava quem estava a dizer poesia e remetia-se ao papel de acompanhante. Pronto, estas eram essas pessoas. Tenho dito. Ana, se calhar passava a palavra. Não, é isso, estes nomes todos, realmente que nós às vezes não conseguimos lembrar, porque somos apanhados um bocadinho no mundo das recordações, mas esses nomes são importantes porque iam sendo agregados, pronto, naturalmente aos nossos grupos. Iam entrando, iam estando, iam fazendo parte das sessões culturais, como o Zeca dizia. De tal maneira que toda a gente se lembra com certeza daquele grande concerto, do primeiro concerto no Coliseu, em que participou imensa gente de diversas fações. Portanto, sei lá, nós até tínhamos aqui uma fotografia, tivemos a ver há pouco, não sei se dá para ver, para recordar, mas se calhar por aqui não dá para ver. Lembram-se desta fotografia? O 29 de março. Pessoas, não? Lembram-se desta? Não dá para ver. Devem estar umas 30 pessoas em palco. São umas 30 pessoas em palco. Quer dizer, lembram-se deste espetáculo Coliseu? Esse espetáculo foi em 29 de março de 1974. Exatamente. Logo antes do 25 de Abril. Aí estava um grupo alargadíssimo de pessoas, de cantantes, como nós nos chamávamos na altura, porque nós não chamávamos artistas de modo nenhum, chamávamos cantantes, e um grupo alargado, inclusive de pessoas que diziam poesia, e pessoas que cantavam, e que depois estávamos todos juntos, e que todos cantávamos tudo, como a minha irmã estava a dizer. Eu acho que, em relação a esse espetáculo de 29 de março de 74, que eu acho que na outra sessão sobre a Grândola, etc., poderá ser abordado com mais profundidade, mas de qualquer modo, nomes que foram esse espetáculo e que resumiam um bocado o que se passava por aí num movimento que o Raposo falou num movimento. Um movimento só existe quando se resolveu chamar Canto Livre a esse movimento, porque o resto não havia organização, não havia
éramos nós, íamos onde éramos solicitados, porque as pessoas precisavam de ouvir outra gente que cantando dizia aquilo que elas queriam ouvir, e que não podiam ouvir na rádio, e que não podiam ouvir, ler nos jornais. O canto de intervenção informava e formava, porque nós dávamos notícias cantando, e isso era muito importante. Nesse espetáculo, a censura, nesse espetáculo do Coliseu, a censura foi de tal modo importante que eu passei uma vergonha incrível, porque estávamos quase a começar, houve um gajo que me veio dar um abraço e não sei quem, sei que mais. Isto agora eu toquei aqui numa merda e... Hã? Cadê para trás? Posso continuar, não é? Um gajo deu-me um abraço, era um gajo da Faculdade de Direito, que nós conhecíamos muito bem, e passava, quando toca o sininho para começar o espetáculo, o gajo diz: meus senhores, eu vou estar atento a tudo aquilo que... era um gajo da faculdade, que eu não importo dizer, eu gosto de dizer o nome, para que saiba que o senhor licenciado em Direito, Filipe Romeiras, era o gajo que estava lá e que assinou este relatório que está aqui, sobre esse espetáculo, em que disse, por exemplo, que o grupo Introito disse umas coisas assintosas antes de cantar, disse umas coisas assintosas contra a censura. Que o Manuel Freire disse que, como morava longe, veio de comboio e que as letras tinham voado com o vento, tinha a janela aberta, não sei quantos. E esteve o Zé Barata Moura, esteve o Manuel Freire, esteve o Fernando Tordo, que não foi muito bem aceite. O Ari também esteve, não foi muito bem aceite ao princípio, mas ele sabia a toda, e depois de dizer o SARL, é evidente que pediram mais e ficou. E o Zeca Afonso lançou nesse dia, popularizou a Grândola, foi cantada 2 vezes, e essa fotografia que a Ana mostrou, somos todos nós no palco a cantar pela segunda vez, quando fomos todos, foi essa segunda vez, a cantar a Grândola. Eu queria lembrar aqui uma coisa, por causa da importância, que é muito difícil para quem não viveu ou não estudou posteriormente o assunto, da importância que tinha esta canção da intervenção antes e durante a existência do canto livre. Eu fiz a tropa em 73 e estava comigo no mesmo pelotão um tipo muito importante no canto de intervenção, que era o António Macedo. Vocês falaram aí ainda há bocadinho no Canta, Amigo Canta, que é o título de um livro, mas muito antes disso, uma grande canção do António Macedo, que por acaso sabia 3 acordes de guitarra, e quero feliz como os bois o são nos corrais, como são felizes os animais. Quero Canta, Canta, Amigo Canta, tinham sempre o mesmo tom, que ia mais ou menos entre sol e mi menor, mas tudo bem. Ele sabia fazer cantiga. E fez uma cantiga durante a recruta, e nós éramos 800 gajos em Mafra, e como não podíamos cantar, ele foi aí nessa recruta que se popularizou uma coisa que dizia: por isso queremos a alegria, por isso queremos a revolta, por isso queremos um novo dia de paz e juventude à nossa volta. No final da semana de campo, os 800 gajos vêm a regressar a Mafra,
e há um gajo que começa a fazer assim. E depois há outro gajo, e depois há outro gajo, depois havia 800 gajos a fazer com a boca fechada, ninguém podia acusar ninguém, porque ninguém estava a fazer nada, e isso deu um estrilho incrível, e quando foi o juramento de bandeira, os tropas profissionais, não confundir com os militares de Abril, que também tinha tropas profissionais também, mas os defensores do regime fardados mandaram pôr no fim da fila 2 pelotões de prontos, como nós chamávamos, que eram soldados rasos, porque estavam absolutamente convencidos que nós não íamos dizer juro fazer isto, juro fazer aquilo, como com o braço assim esticado, assim que é para se ver no ecrã. Mas as primeiras filas estavam cheias de gajos com o punho erguido, quando o coronel dizia eu juro fazer isso, a gente com o punho erguido na primeira fila, com os gajos todos a ver, o senhor cardeal patriarca, como não podia deixar de ser, dizíamos de punho erguido, tu juras, tu isto, tu. E aquilo deu um estrilho muito grande, houve muitos pratos partidos durante o almoço. E eu só conto isto para saber como é que isto bolia com o sistema. Uma simples cantiga mobilizou 800 gajos. Agora é evidente, quando se falou aqui de fações políticas e não sei o que mais, isso é depois. Ali estávamos, era todos não, porque também estive na tropa, malta, tive o senhor diretor da revista política que tinha o Salazar na capa no 25 de Abril, mas era um rapazito de direito que tem a minha idade, toda a gente conhece, que era o terror na Faculdade de Letras quando ele entrava, porque a gente calava-se toda no bar da Faculdade de Letras, que ele vinha de direito, mas de facto uníamos com uma cantiga, aquela malta politizou-se e éramos todos juntos contra a guerra colonial, contra a censura, contra a tortura, contra os presos políticos, contra a PIDE. As exceções só confirmavam esta regra. Mas foi uma cantiga que fez isso. Só um pontinho que não resisto a comentar. Foi também no 29 de março de 74, quando o Marcos Rezende, na ocasião em que o Marcos Rezende estava a atuar, ele acabou por não conseguir atuar aliás, acabou por não conseguir atuar mais que uns 4 ou 5 minutos, porque o público todo começou a cantar, o erguer a voz e cantar do António Macedo. Exatamente. Essa gravação é gira. Diz o relatório que o quarteto de Marcos Rezende foi permanentemente veiado e que acabou por desistir de atuar, mas não diz porquê. Pois foi, era essa a canção. O público começou a entoá-la em coro. Hugo. Eu queria dizer que estamos a aproximar-nos cada vez mais, portanto, das 8 horas, que é a hora mais ou menos determinada para o fim desta sessão. Queria dizer portanto, que vamos abrir daqui a pouco um espaço para a intervenção da assistência, de quem está a assistir e que queira participar, seja com um comentário, seja com uma questão direta. Claro que não vamos ter provavelmente tempo para toda a gente, já temos aqui uma ou outra questão que está aqui no bate-papo. Pedimos às pessoas então que se inscrevam ou que formulem as suas questões aqui no bate-papo para daqui a pouco podermos então abrir essa discussão ao resto do público. Agora, não queria deixar de mencionar também que o Francisco Naia juntou-se a nós há relativamente pouco tempo, há alguns minutos atrás, e portanto queria dizer-lhe que temos estado aqui a falar já sobre vários dos assuntos, enfim, desde o Zip, agora o Nuno Gomes Santos, e assim como a Ana e a Isabel falaram bastante sobre o encontro da canção
de 29 de março de 74, mas queria deixar aqui espaço para o Francisco Naia poder intervir um pouco, portanto, contando alguma das suas experiências e, enfim, passando-lhe o microfone a ele, se assim entender. Tem que ligar o microfone, ativar o som do microfone, que não está ativado. Ainda não estamos a conseguir ouvir. Agora Acho que já está, não? Já está, sim. Obrigado. Quero pedir desculpa por ter chegado atrasado, fiz um bocado de confusão. O meu amigo Vítor Sarmento, por acaso, alertou-me que eu consulta de dia e acho que já vai faltando olhos para ver tanta merda à nossa volta, pá. E de modo que convém um gajo de vez em quando fazer uma contaria. Ouvi falar, para mim, vocês são todos putos novos, mais novos, de gerações seguintes, né? Eu talvez seja o mais antigo que está aqui. Vejo aqui 3 amigos mais antigos, que é o Nuno Gomes dos Santos, o AP Braga, aí mais alguns, pronto, os outros é tudo caras novas, algumas delas bem bonitas, diga-se de passagem. E é para dizer isto, veja ali o meu amigo Eduardo Raposo, também um escritor que se virou para o canto de intervenção e que fez uma obra indiscutível no nosso património, relativo ao canto de intervenção, que antigamente chamava-se canto de resistir, né? E nós éramos os tais ditos baladeiros que depreciativamente nos chamavam porque nós andávamos a fugir e constantemente éramos perseguidos e constantemente também tínhamos atividades provocatórias, que era mesmo essa intenção. Eu revoltei-me a partir dos meus 16, 17 anos em Aljustrel, quando fui aluno do José Afonso, e quando o José Afonso, meu professor de História em Aljustrel, falava nas aulas de coisas tão interessantes, não interessa estar aqui a especificar, mas alertou-me um grupo de malta, e então naquela terra onde havia lutas, onde havia grandes problemas e uma repressão muito grande sobre os mineiros e sobre os camponeses. Daí, depois mais tarde, no liceu, depois mais tarde nas lutas académicas, depois fui para a tropa. Fui para a tropa e eu, curiosamente, fui mobilizado e fui para Angola. E foi em Angola em que tive a minha atividade musical muito grande e cantar o Zeca, o Adriano, o Cília, o Manuel Freire, aquela malta toda, as minhas próprias canções, que eu depois fui crescendo, não é? Porque eu já era cantor, eu cantava canto lírico e tal, pronto, e interessavam por essas áreas, mas depois dei um bocado a volta. Como estudante, pronto, cantei também o Fado de Coimbra, baladas de Coimbra, mas não estudei em Coimbra, sempre dentro de Lisboa. Cheguei à universidade, fui na guerra lá, fiz a minha revolta lá nos quartéis, eu considero-me que fui um indivíduo que minou bem no fundo, que eu contatei com esta malta toda que fez o 25 de Abril, conheci-os quase todos. Estive em Angola, fiz a minha guerra cultural, com música, fiz programas de rádio, organizei coisas assim do género. O meu juramento de bandeira foi muito interessante. Houve aí um senhor, que é o senhor chamado Nuno Gomes dos Santos, falou no juramento de bandeira. Pois o meu juramento de bandeira foi feito em 1964, vejam só, 64, 65, não, 65, já perto de 65, e cantámos no juramento de bandeira, cantámos os vampiros. Né? No chão da morte tomam os vencidos, ouvem-se gritos na noite abafada. E quem é que cantou? Um jovem cabo miliciano chamado Ernesto César, foi também um grande cantor de intervenção, muito pouco falado. O Ernesto César. Cantámos então ali os vampiros. E eu fui fundador de um jornal na tropa chamado Azimuth, que ainda hoje existe, e é o jornal do Exército. Nós, mais uns jornalistas que estavam lá, criámos esse jornal, o Azimuth, onde fazíamos crónicas sobre críticas, muitas críticas, e pronto, chegámos a ser chamados à atenção, isso tudo. Bom, fundo, mobilização, guerra. Vir da guerra, passar ali pela guerra, tive cerca de 3 anos em Angola, no norte, no centro e no sul, e pronto,
aqueles traumas, saber que estava ali, que não era por nada, mas pronto, ouvia-se muito, tocavam muito o Zeca, o Adriano, tocavam as nossas canções, eu cantei muitas vezes no Rádio Clube do Ige, no Rádio Clube de Luanda e outros assim, era tudo clandestinidades, coisas assim. Depois da guerra, vim e reencontrei o José Afonso, quando vim para a Faculdade de Letras em Lisboa, também andei na Faculdade de Letras ali com o meu amigo Nuno Gomes dos Santos, porque, pronto, e ali assim começou as nossas lutas académicas, fiz as lutas de 69, 62, acompanhei isso tudo e a trabalhar porque eu tive que arranjar um emprego, pronto, estudava na Faculdade de Letras, assim empregado. E depois foi assim, as lutas eram terríveis, muito se passava, não era andar com a viola às costas, muitas vezes esquecíamos da viola, como já quando chegou a acontecer com o Zeca Afonso na moita, esqueceu-se da viola e depois voltou para trás e chegou-se ao pé do polícia que estava ali, desculpe lá, eu esqueci-me da minha guitarra ali dentro, posso ir buscá-la? Faz favor. E lá foi buscar a guitarra, eram coisas assim, cantávamos, fazíamos coisas muito giras, muito interessantes, muito profundas, cantávamos nos bares de latas, lembra-me assim da Outorela, quando foi aquele grande concerto do Coliseu com aquela malta toda, eu estive com outra malta a cantar no bar da Outorela, que era um bairro miserável ali assim, tipo, pronto, e não fui ao Coliseu porque tinha aquele compromisso com a Outorela. Nós estivemos lá com o Zé Fanha, com outros assim, cantávamos em todo o lado, quando cheguei a cantar em adros de cemitério, na Madeira, em terras em cima de fartos de palha, no Alentejo, tudo coisas que vocês já conhecem, mas isso, trazíamos uma coisa na alma, não queríamos éramos uns revoltados, éramos uns resistentes, cantámos para a libertação de vários presos políticos, incluindo o Otelo, dos presos políticos, cantámos junto de Caxias, muita gente nem se apercebia o que é que nós fazíamos, onde é que nós estávamos, cantámos em tantos sítios, fizemos tantas coisas lindas, a resistir, e as canções nós fazíamos-las, e os poetas que cantávamos eram poetas que tinham um contexto literário muito grande. Lembra-me o Daniel Filipe, que foi aqui falado há pouco tempo, esse tinha um sonho, não é? Tinha uma maneira de cantar, com um lirismo especial. Todos nós tínhamos as nossas virtudes. Eu estava mais virado para o Alentejo, para os problemas do Alentejo, estás a ver? Portanto, e cantámos muito, muito, muito por aí e fizemos muitas coisas, fugimos à polícia, apanhámos muitos sustos. Uns foram presos, outros foram ouvidos, outros, sei lá, e sempre com algum medo, não é? Nas lutas nas faculdades de letras e o direito, faculdade de letras e direito, e medicina e económicas, e vocês não imaginam o que foi esta luta, este canto de resistir. Ficaram aqueles que gravaram discos, éramos poucos, gravaram uns discos, o Zeca Afonso, o Adriano Correia de Oliveira, o Nel Freire, eu também gravei vários discos na editora RCA, o AP Braga, todos nós gravámos discos, mas eram discos que tinham sempre um contexto contra a guerra, contra a exploração, contra o capitalismo, era uma luta titânica, que agora estes nossos cantores que vêm aí e tirando o rap, que é sempre a mesma coisa, desculpem lá, é sempre os mesmos gajos a cantarem da mesma maneira e aquele pum 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 da mesma maneira, não, sabes que é assim, pum pum pum, é bonito, tem versos bonitos, letras bonitas, contestatórias, mas tem os seus problemas pessoais próprios. Nós voltávamos por um contexto geral, um contexto universalista, uma revolta. E quando foi o 25 de Abril, viemos todos para a rua, fomos todos cantar em sítios onde antigamente era proibido sequer estar lá à porta. Eu lembro-me no Barreiro, nessa noite, estive com o Daniel Cabrita, estive com pessoas que estiveram presas. Eu posso, sei lá, até me dá quase vontade de chorar isto que eu estou a dizer. Mas pronto, este canto de intervenção é o canto de resistir. O canto de intervenção, houve alguém que lhe deu esse nome, foi o canto de resistir. E pronto, e de facto era uma resistência total. Depois foi a guerra, cantámos nos quartéis, para os fuzileiros, para os soldados que fizeram 25 de Abril, cantámos em Santarém, em todo lado, com os capitães, estivemos com eles em todo lado. Pronto, são experiências que não troco por nada. Eu só votei, estive na tropa e votaram muitas vezes por mim, quando foram as eleições fascistas, votaram por mim. A única vez que votei livre foi aí. Participei nos grupos. Eu era hotelista, quase continuo a ser, e sou aquela personalidade
deixa-me de ouvir o Francisco. Penso que o Francisco caiu e ele estava com muito entusiasmo a contar as suas histórias, mas pronto, pelo menos deixem-nos aqui algum espaço agora para podermos então passar para algumas questões do público. Temos já aqui algumas questões formuladas no bate-papo que eu vou passar a ler. A primeira questão é do Oscar Cabral, que diz: boa tarde a todos, que gosto de ouvir-vos. Pelos meus 31 anos escapa-me a realidade das consequências que a música tinha no poder político de forma direta. Haverá alguém que me possa explicar este impacto na estrutura política, no regime, ou teria apenas um caráter mobilizador? Eu penso que esta é uma pergunta interessante que eventualmente tanto o Eduardo Raposo como o Pedro Tadeu poderão tentar responder. Pedro. Começo eu? Sim, força, Pedro. Então vá lá. Vamos lá ver. Estes movimentos musicais são também associados a dois grandes momentos que perturbam de facto o poder político, que são as crises académicas de 62 e de 69, não é? E que têm, para a sua mobilização, a questão da música é muito relevante. São movimentos académicos que, digamos, no fundo, a tentativa, através da Primavera Barcelista, de aliviar um pouco o regime, é efeito desta pressão toda, onde a música tem um papel determinante. E por a música não desistir da sua ação reivindicativa, apesar de haver uma aula liberal no Parlamento, de haver alguma abertura de poder-se passar na televisão e na rádio algumas coisas que antes não se passava, de se permitir a circulação de alguns livros, de haver uma certa atividade cultural que já não era reprimida de uma forma tão aberta como anteriormente. Isso é um espaço que dura 3 ou 4 anos. A verdade é que depois o regime tem que fazer um recuo e voltar a fechar-se, precisamente porque as cantigas não param, entre outras coisas, não é? E digamos, as pessoas que não queriam só um bocadinho, queriam tudo. Há uma pergunta que vem aí a seguir que me está aqui a mexer um bocadinho, que eu vou antecipar-me, mas que eu acho que tem ligação com isto, que é a Adriana, que acaba de perguntar se a mim dá-me vontade de chorar o facto de não existir a capacidade de união em torno do ideal hoje. Há uma coisa que é muito importante. O facto destas pessoas todas estarem unidas é porque o inimigo comum era, de facto, tão dominador que unia as pessoas todas. Hoje em dia, o haver da diversidade é bom. Significa que há liberdade. Temos de estar unidos, digamos, claro que sim, e acho que há, apesar de tudo, na sociedade, e isso é uma coisa que é herdeira direta da ação política desta vossa geração. Há coisas que hoje em dia já ninguém abdica, mesmo independentemente das opções políticas. Uma delas é a liberdade de discurso, e eu penso que isso é uma conquista que esta geração e estes cantores envolvidos nesse movimento conseguiram, e que pode não ser irreversível, porque nada é irreversível, mas que tem uma força e uma determinação nas orientações políticas da sociedade atual que ainda é muito relevante. E digamos, haver uma união contra um inimigo como o fascismo é porque o país vivia uma situação pior do que a que vive hoje. Não há união, mas a vida hoje é melhor do que na altura do fascismo. E, portanto, isso é importante, penso eu, realçar. E isso significa que a luta destas pessoas resultou, apesar de tudo o que é mau que hoje em dia existe. Resultou. Estamos livres, podemos dizer o que quisermos, podemos estar aqui a dizer disparates, podemos estar a dizer coisas inteligentes, podemos reunir-nos com associações, podemos dizer... podemos fazer o rap sempre igual e podemos fazer música concreta, podemos fazer o que nos apetecer. E isso não era possível antes. E eu creio que essa conquista, além das conquistas sociais, a conquista da liberdade de expressão, que estes cantores de intervenção são as pessoas de primeira linha que conseguiram isso, é um património civilizacional, é uma coisa que não tem... É o maior feito dos últimos 50 anos em Portugal, na minha opinião. E, portanto, é essa geração que eu estou muito agradecido, porque já herdei... Eu, quando foi o 25 de Abril, tinha 10 anos, e herdei um país onde eu pude viver dizendo aquilo que penso, sempre. Nunca me lembro de não poder dizer aquilo que penso. Isso é uma coisa que, por muito idiota que eu seja, é uma coisa que
que não tem preço. E, portanto, queria, mais uma vez, já tinha feito isso antes, a estas pessoas que conseguiram. Um pouco no seguimento que o Pedro disse, 1958, portanto, será um marco importante para quando algumas destas pessoas, nomeadamente, lembro-me de um depoimento do Manuel Freire, que nascem muito jovens ainda, estudantes do liceu, começam a ter a sua consciência política, portanto, e aí de facto marca historicamente o princípio do fim do regime e depois consubstancia, portanto, com a crise académica de 62, depois há todos aqueles períodos, mas esta questão, digamos, do movimento que o Nuno falava, de facto, portanto, não é um movimento formal, portanto, o Zeca não é o líder, mas de facto é. Portanto, não há nada, portanto, nada formal, portanto, é tudo informal, mas, portanto, devido à sua importância, toma uma tal repercussão e depois do marcelismo. O marcelismo, que ao princípio abre algumas coisas, etc., permite o zip-zip, mas depois o marcelismo começa a atacar de uma forma flagrante. Portanto, eu recordo e tive o prazer com o amigo Chico Naia, nos 40 anos de um espetáculo memorável em Praia de Estado, íamos lá a uma sessão. Um depoimento, ainda há 2 anos tivemos aqui uma sessão aqui em Almada com o Fanhás e o Manuel Freire, em que o Manuel Freire contava uma história que aconteceu em 1971 em Oliveira das Meias. O Manel e o Zé Jorge Loteria vão cantar e o tenente da GNR disse: sim senhor, os senhores podem, mas só podem cantar um tema, é a Pedra Filosofal. Eles ficam muito preocupados, portanto, isto também vai para a importância da palavra cantada, mas também dita. E às tantas, o Zé Jorge Loteria ter-se lembrado de perguntar: então podemos falar? E o senhor, para falar, o que eu tenho, as ordens que tenho é que os senhores cantar só esta, portanto, podem falar à vontade. Então, terão feito uma sessão de esclarecimento, portanto, durante não sei quanto tempo, sobre a Guerra Mundial, sobre todas as questões que afetavam o país na altura. Cantaram a Pedra Filosofal no princípio e no fim, e depois, quando iam arrumar a violinha, aparece o senhor, pensaram, agora é que vamos ser presos, mas ele vinha-lhes agradecer que eles tinham cumprido estritamente as ordens. E agora, para não estar a falar muito já agora, alguns amigos conhecerão, mas para o Nuno e para as amigas do Introito, encontrei aqui um documento em que eles participam destas atividades, aqui na margem sul, que eu prefiro chamar a margem esquerda, dos Padres Vermelhos. Portanto, isto no dia 3 de janeiro, portanto, começava-se bem o ano 1970, em que há aqui, portanto, o posto de vigilância da PIT de Setúbal, intitula aqui atividades subversivas do clero progressista. Portanto, claro que está o Zeca, está o Adriano, está o Barata Moura, e está o Grupo Introito e outros, e depois diz que e a importância de como as pessoas participavam, só para terminar, assistiram cerca de 600 pessoas, vendo-se professores do Liceu e da Escola Técnica de Setúbal, muitos padres progressistas e o grupo de indivíduos do Barreiro, Baixa da Banheira e Almada, que faziam grande algazarra e aplaudiam freneticamente todas as atuações subversivas, constituindo assim uma claque perfeitamente organizada. Claro que não era, se calhar estavam tão organizados como quando o Nuno tanto falou há bocadinho, quando foram gerar bandeiras. Mas é este movimento, portanto, que depois toma uma importância fundamental, portanto, e de facto o regime apercebe-se e começa a proibir, não deixa que as coisas aconteçam, ou tenta não deixar que as coisas aconteçam, mas não, era irreversível. Era só. Obrigado. Nós temos aqui mais 2 questões aqui no bate-papo, estamos mesmo a aproximar-nos do final. Eu vou ler a última questão, que é da Teresa Mira, é relativamente a dizer que a Grendel é a cantiga emblemática utilizada na Bélgica e por essa Europa fora nas manifestações. Os coros de intervenção querem cantar mais Zeca, mas não têm acesso a partituras. Sabem onde se pode encontrar partituras? E eu posso lhe responder que existe de facto uma publicação que é o livro José Afonso Todas as Canções, que é o livro que tem as partituras de praticamente todas as canções de José Afonso, e que com transcrições do Guilhermino Monteiro, do João Loio, do Zé Mário Branco e do Otávio Fonseca, mas que é um livro que se encontra atualmente esgotado, de facto. É possível eventualmente encontrar em alguns alfarrabistas,
mas existe a intenção, posso adiantar desde já que existe a intenção de reedição desse livro em breve, pelo que a Teresa Mira poderá estar atenta e ver quando é que o livro será reeditado, esperemos que em breve. Outra questão, e será porventura a última questão, é uma questão do Roberto Gallo, que diz que um cantor italiano, Guccini, cantava assim, eu não vou ler em italiano, mas em português: mas eu nunca disse que as revoluções são feitas com canções, se pode fazer poesia envenenada. E ele, penso que está a questionar os nossos convidados a ver se é possível estabelecer um paralelo ou ligações entre a canção da autora italiana dos anos 60 e 70 e a canção de intervenção portuguesa. Eu vou deixar esta questão aqui em aberto para quem quiser, para se algum dos nossos convidados quiser responder, então, relativamente a esta questão dos paralelismos entre o movimento da canção de protesto italiana e a canção de protesto portuguesa. Por acaso acho que há mais ligação com França e Estados Unidos, não é? Com França é óbvio, até porque houve uma imigração para lá. Depois há o Georges Brassens, há o Léo Ferré, há todo a técnica de escrita musical é relativamente semelhante em alguns aspectos. E depois, vamos lá, naquela época, se calhar agora vou dizer uma coisa, que para o regime os Beatles eram uma revolução. Eles não tinham nada de revolucionário, mas eram. Portanto, mesmo grupos que não eram de intervenção, como os Shakes, a imitar o rock da época, não eram coisas assim um bocado vistas de lado, quer dizer, era digamos, tudo que não fosse o cantor com a orquestra de música ligeira a cantar umas letras mais ou menos anódinas era uma coisa que tinha sempre uma pontinha problemática, não é? E independentemente de muitas dessas canções, e fado, o fado também era uma apropriação que o regime tinha, não é? E muitas dessas canções eram ótimas, até a qualidade musical delas não é isso que eu quero pôr aqui em questão. Mas eu penso que as influências maiores vêm da música anglo-saxónica, da própria revolução da música anglo-saxónica, as influências externas, não é? E da música francesa. Há o Festival de São Remo, que é muitas vezes onde aparecem músicos que depois os nossos músicos também conhecem e até reproduzem alguma coisa. Há a influência brasileira, que a Isabela há bocado referiu, sobretudo na questão das orquestrações e da ligação à música africana, pode haver aí alguma mas aí os grandes inovadores é o Zé Mário Branco e o Zé Afonso, não é? Portanto, são e já na fase mais perto dos anos 70, não no princípio, como o Eduardo explicou há bocadinho. Mas eu creio que a canção italiana digamos, tem uma influência, há uma relação, há uma identificação com os princípios, mas do ponto de vista formal não tenho a certeza que seja uma coisa tão influente como isso. Eu acho que, para além do Bella Ciao, é difícil qualquer pessoa nomear 2 ou 3 canções italianas de contestação ou de movimento de contestação. Mas é fácil ir à América do Sul e falar aqui de uma coisa que pronto, que só por acaso é que não se falou, porque é evidente que a canção brasileira teve uma imensa importância, mas é evidente que, em determinada altura, o movimento da canção contestatária era um movimento, não direi universal, porque havia países onde as pessoas, a maior parte das pessoas eram analfabetas, mas estou a dizer que na América do Sul, em contraste com o que a gente conhecia ou com as afinidades que sentia com a canção de protesto italiana, na América do Sul, ninguém se esquece como é que morreu o Vítor Jara, não é? E o Vítor Jara era um cantor. Pronto, era professor também, não sei e mais, mas cortarem as mãos porque ele tocava guitarra. E também tudo o que se formou, aqui em Portugal, formou-se a Brigada Vítor Jara, e não é por acaso que se chama isso, que tem esse nome, aliás, mas é muito mais fácil citar os Quilapayún ou os Inti Illimani do que qualquer, enfim,
bem, aí ao Polónia podemos citar porque ela fartava-se de cantar o Bella Ciao, mas pouco mais do que isso. Posso? Relativamente à canção italiana, não será possível fazer um paralelo extensivo, mas antes do 25 de Abril nós tivemos contactos com grupos espanhóis, portanto chegámos a ir, inclusive, a convites do Nuestro Pequeno Mundo, chegámos a ir a Madrid cantar. À Universidade de Madrid, sim. E algum Manuel Serrat, o Ilac, exato, e em pleno Manolo Dias, Pacian Dion, Pete La Serra, em pleno fascismo espanhol, não é? Ainda, os Água Viva. Os Água Viva, que nós ouvimos cá a cantar o espetáculo onde eles cantavam que cantaram os poetas andaluces de agora, que é todo de Manolo Dias, e que ouvimos cá antes do 25 de Abril. E muitos vieram cá, sobretudo, depois do 25 de Abril, não é? E que participaram nos cantos livres da emissora nacional. Estou-me a lembrar do Luís Llach, do Pia de la Serra, da Marta de Souza, todos eles com um papel bastante importante, pelo menos na divulgação daquilo que eram os vários movimentos de canção de protesto espanhol aqui em Portugal, nesse período pós-25 de Abril. Nós estamos mesmo quase a encerrar. Temos aqui um pedido de questão da Adriana Seabra Barreira. Eu vou perguntar-lhe se ela quer então intervir, se ela quer então fazer a sua questão, e depois daremos por terminada a sessão. Olá a todos. Conseguem ouvir-me? Sim. Obrigada por este momento de aprendizagem e de conhecimento sobre o que foi uma luta muito especial para vocês, imagino, e também para mim, através daquilo que pude experienciar pelo que me foi passado pelo meu pai, especialmente, e pela minha mãe. O meu pai, que sempre cantou, Zeca Afonso, e que foi um dos primeiros a ir ocupar a Ilha da Fuseta, pouco depois do Zeca ficar doente. Só recentemente é que soube que uma das músicas que eu mais canto do Zeca terá sido feita na Ilha da Fuseta, onde eu também cresci. E, portanto, a minha ligação ao Zeca e ao trabalho do Zeca e de outros cantores de intervenção é muito grande, até porque a minha área de estudo é a música e também canto, e, portanto, isto é um tema que me interessa muito e agradeço desde já terem-me deixado entrar na reunião já atrasada, porque só soube neste momento que ela ia acontecer. O que eu queria colocar aqui em cima da mesa para reflexão é esta questão que me pareceu estar aqui a ser discutida sobre a associação entre a canção de intervenção e o movimento social, como se esta fosse uma ligação que é... Claro que ela é interdependente, não é? Agora, que elas são interdependentes. Agora, a minha questão é, será que a canção pode aparecer e depois criar um movimento social? Ou se a canção de intervenção, claro, ou se isto é uma coisa que realmente nunca foi vista a acontecer. O que é que pensam sobre isto? E já agora também gostava de acrescentar que acho que este é um tema que é muito pouco falado na minha geração, e que... E sei lá, quer dizer, há ainda muito por fazer, não é? Eu acho que há ainda muito por fazer. Nas canções que muitos cantores de intervenção nos deixaram, isso fica também bem explícito. E esse é o meu sentimento, é que há muito ainda por fazer e que não está a ser feito. Eu mesma, e contra mim mesma falo, não é? Porque ainda não tenho o meu trabalho exposto, mas vou fazendo a intervenção da forma que posso, noutro tipo de trabalhos, e espero vir a fazê-lo com a minha música também. Portanto, gostava de saber o que é que vocês pensam sobre estas questões e obrigada por me terem deixado de participar. Fico muito feliz por estar aqui. Posso?
Estava a perguntar aos nossos moderadores se podia responder à Força, com certeza. Adriana. Obrigada. Eu acho que de uma forma muito concreta, é verdade que o que eu penso é que o canto, a poesia, a arte em geral, interpretam, têm acuidade, têm esse sentido de interpretar os movimentos sociais e de lhes dar voz, de lhes dar presença, de lhes dar uma dinâmica de futuro. Não acredito que o canto de intervenção possa fazer uma mudança política. Cria, de facto, um ambiente cultural que propicia, de facto, uma preparação para o futuro, mas e acaba por criar um ambiente cultural em geral que, por exemplo, no nosso caso, explodiu no 25 de Abril e depois, 8 dias depois, naquele 1º de Maio inesquecível de 74. Mas, na verdade, teve de haver o 25 de Abril, teve de haver, de facto, esse corte, essa ruptura. Nós tivemos um ambiente extraordinário de produção cultural, não só no campo da música de intervenção, quer dizer, nós tivemos, de facto, poetas e músicos, tivemos uma produção fantástica nos anos 70, 80, quer dizer, por aí fora temos tido o melhor que há em poetas, em escritores, temos um prémio Nobel com o Saramago. Na verdade, em termos culturais, eu acho que houve realmente uma dinâmica de crescimento fantástica. Depois, é verdade que faz-nos, sinto, é que é muitíssimo importante para as mudanças, para as transformações, criar esse ambiente cultural e essa força, mas depois as revoluções não se fazem só com a arte, mas são sempre um cheirinho de alecrim. Beijinhos. Só uma coisinha. Posso? Desculpa, Raposo, só uma coisinha. Só para fazer aquele ponto cruz final, rematar o ponto cruz que disse agora a Isabel, é que, de facto, não são as canções que fazem a revolução, mas ajudam muito. Ajudaram muito e de facto, anunciaram-na bem. Por exemplo, nós em Troito, cantámos uma coisa que era: há de nascer uma rosa dos espinhos do meu povo. Nasceu um cravo. Não foi uma rosa, foi uma revolução que nasceu e nós anunciámos-la. Só uma pequena chega. Eu penso que isto está tudo ligado, mas a revolução não é apenas a revolução social, é a revolução mental. A poesia cantada, eu no último trabalho que publiquei, vou até o século XI, à segunda metade do século XI, portanto, ao Metamido, um movimento poético que há nesse período, século XI, século XII, extremamente importante, aliás, que é cantado pelo Janita Salomé, etc., e que chega até aos nossos dias. E dando só 3 exemplos,
a Trova do Vento Passa, a Pedra Filosofal, a Grândola, são algo que agrega às pessoas, portanto, para além das questões sociais, das questões políticas, das questões partidárias, agrega às pessoas. E o exemplo, quando nós cantávamos a Grândola, portanto, em plena Troika, era uma forma de resistir, de fazer intervenção. Conheço a questão, já não há canto de intervenção depois de 74. Houve canto de intervenção na hora da Troika, porque cantávamos a Grândola, chegávamos a qualquer sítio, cantávamos a Grândola e ficámos muito contentes por não ser presos, não é? Mas pronto, e os políticos, portanto, que estavam a defender a Troika eram interrompidos com a Grândola. A poesia cantada, portanto, tem esse papel, portanto, foi esse veículo, portanto, durante a ditadura, e continua a ser, portanto, de ajudar. E claro que não faz a revolução, mas como não dizia, ajuda e acho que ajuda muito, portanto, a revolução social e a revolução mental e a nossa própria revolução interior. Muito obrigado a todos pelos comentários. Já estamos um pouco para além da hora, penso que está eventualmente na altura de encerrarmos aqui a sessão. Da minha parte, e penso que da parte do Ricardo, queria agradecer uma vez mais à Ana Santos e à Tatiana Gomes da parte da Biblioteca de Alcântara, também à Associação José Afonso, corresponsável pela organização desta sessão. E também relembrar, portanto, que esta foi a primeira de 2 sessões integradas neste conjunto de sessões chamada A Cantiga é uma Arma. A segunda sessão será então no próximo dia 28 de maio, será focada sobretudo na publicação do disco Cantigas do Maio de José Afonso e na canção Grândola Vila Morena, e já está a ser anunciado, mas portanto fiquem atentos para ver depois quem serão os convidados dessa sessão. E uma vez mais agradecer a todos, aos convidados desta sessão e a todos os presentes e a toda a gente que esteve aqui a assistir. Muito obrigado uma vez mais e boa noite a todos. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigado.